Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Boa tarde para vocês no Brasil, boa noite para vocês que estão aqui na Bélgica. Preciosas, estamos aqui, mais uma segunda-feira para estar ouvindo a palavra do Senhor, que aumenta a nossa fé. E eu quero desejar também a cada uma de vocês uma ótima semana, uma semana abençoada, Que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, de muita bênção, que o Espírito Santo possa estar guiando e orientando a cada uma de vocês por qualquer situação que vocês vieram passar por essa semana. Amém? Preciosa, hoje a palavra de Deus para mim e para você está lá em Jó. Jó, capítulo 19, versículo 25. Convido a você que está ansiosa, atribulada, precisando de uma resposta, entrega todas as suas aflições ao Pai nesse momento. Peça que Ele possa falar contigo. Peça que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração. Que a palavra dele seja luz para a sua vida. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Pai, a tua palavra foi lida nesse momento. O Senhor que vela pela tua palavra. Pai, fala conosco essa noite, essa tarde. Senhor, revela em nosso coração aquilo que o Senhor quer nos dizer. Pai, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nosso coração e que o nosso coração possa dar fruto na estação correta. Senhor, dai-nos discernimento, sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer nos revelar essa noite. Pai, usa-me, o vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Essa fala aqui é de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele, por fim, se levantará sobre a terra. O tema da nossa mensagem hoje é a perseverança. Jó, eu creio que cada um de vocês conhece a história de Jó. Jó, que era um homem cuja vida repleta de bênção, de prosperidade. Jó era um homem bem-sucedido, um homem de muitas riquezas, tinha filhos, tinha esposa. Jó desfrutava de uma vida boa. Jó era um homem íntegro que se desviava das coisas do mal. Jó era um tipo de homem que oferecia sacrifício ao Senhor ao medo dos filhos dele pecarem. E ele já oferecia sacrifício ao Senhor por causa dos pecados dos seus filhos, com medo se eles blasfemassem. Jó então oferecia sacrifício ao Senhor pelos filhos deles. Só que Jó, apesar dessa vida que ele tinha, ele começou a passar por algumas aprovações. Jó, que era um homem íntegro, sua família era bem posicionada diante de Deus, ele começou a passar por algumas tribulações. Jó foi experimentado pelo diabo, pelo Satanás. Com a aprovação de Deus, Deus mostrou ao diabo como era o seu servo Jó. Só que o Satanás queria mostrar para Deus que Jó só tinha aquela fé, aquela perseverança, porque ele era um homem bem-sucedido, porque Deus o abençoava, Deus o protegia, ele e a sua família. Mas que quando tudo começasse a se desmoronar, Jó não ia ter aquela fé, Jó não ia ser aquele homem íntegro. Mas Deus falou, ele é o meu servo, ele é um homem íntegro. Mas o diabo queria mostrar para Deus que não. Então, Deus permitiu que Satanás, fosse ali atentar Jó. E Jó começou a passar por 1000 tribulações. Jó começou a ter muitas perdas em suas vidas. Perda da sua vida financeira. Jó, na sua vida, na sua família, os seus amigos. Jó começou a ter muitas perdas irreparáveis ali. Mas mesmo assim, Jó continuou firme. Jó persistiu a Deus. Jó persistiu a sua fé. Jó teve perseverança. Porque Jó sabia que o seu Redentor era vivo e que ele se levantaria sobre a terra.
Que por mais que ele estivesse ali passando por tribulações, ele sabia que o seu Redentor era vivo e que Deus ia agir ao seu favor. Ele ia se levantar sobre a terra. E assim, às vezes, é a nossa vida. Nós passamos por muita tribulação. Nós passamos por coisas e às vezes nós não temos a certeza quem é o nosso Redentor. Que ele vive e que ele vai agir sobre a nossa vida. Às vezes nós deixamos a peteca cair. Nós desprevalecemos ali na nossa fé. Nós não temos fé suficiente, nós não temos perseverança. Nós não cremos que ele é o nosso Redentor. E que ele vai agir ao nosso favor diante de qualquer problema que nós estamos passando. Lá em Jó 42, a palavra de Deus nos diz: então Jó respondeu: ó Senhor, é bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó que sabe que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido em sua vida por ninguém. Por maior difícil que seja a sua realidade, por maior difícil que sejam os seus problemas, fique tranquila. O Deus que nós servimos, ele tudo pode. Se ele falou que vai fazer, a sua realidade pode até estar falando que não, mas ele vai cumprir, porque tudo ele pode, nada pode impedir o que Deus tem para sua vida. Você só precisa ter uma fé, ter perseverança e continuar firme daquilo que você quer, persistir, ter perseverança que o Senhor vai agir ao teu favor. Às vezes Deus permite algumas provações e tribulações para que moldamos nós. Porque às vezes não estamos preparados para receber aquilo que estamos perdendo. Deus aprova a nossa fé. Deus vê até onde nós confiamos nele e cremos. O diabo veio oferecendo várias tentações ali, ó. Várias aprovações na vida do Jó. Mas Jó resistiu, Jó teve uma fé. Jó sabia que o seu Redentor era vivo. Ele tinha essa verdade, essa convicção. Que ele sabia que o seu Redentor era vivo. Isso era uma certeza de Jó. Jó sabia quem era Deus. Jó sabia que ele era vivo e que ele ia agir sim ao seu favor. Mesmo diante de tanta perca que Jó teve, Jó se posicionou firme. Jó não ficou murmurando. Quantas vezes eu e você, nós murmuramos por causa de qualquer tribulação. Nós já, Senhor, é isso, nós já queremos desistir. A nossa vida é assim. Existem pessoas que torcem para nós e existem pessoas que querem o nosso fracasso, a nossa derrota. Foi assim na vida de Jó. Jó foi tipo um modelo ali de cristão sendo aprovado, onde Deus queria o seu progresso, Deus queria que Jó vencesse ali aquelas atribulações que ele estava passando em sua vida, porque Deus tinha vitória para ele. Mas o diabo não, o Satanás queria que Jó desistisse. Satanás queria ver seu fracasso ali. Mas Jó tinha certeza e convicção que o seu Redentor era vivo. E quantas das vezes nós não temos essa certeza, essa convicção, nós deixamos que a dúvida, que o medo nos desprevalece, que nós desistimos ali daquilo que nós queremos porque a tribulação está difícil, porque as coisas estão difíceis. O Satanás lança sobre nós as tentações, as oferendas, para que nós sejamos atentados e para que nós caímos daquilo que ele nos oferece, para que nós saímos da presença de Deus. Porque nós não acreditamos mais em Deus. Mas Deus está ali, ó, nos mostrando a mesa, nos mostrando o que ele tem para nós, para que nós ficamos firmes na sua presença e crendo nele, que nada ainda saiu do controle da mão do Senhor. Nada sai da mão do Senhor. Por mais difícil que esteja a sua vida, nada ainda saiu do controle. Às vezes Deus está nos moldando. Nós estamos na mão do olheiro e quando é preciso ele quebra de novo ali o barro e refaz. Ele refaz tudo novo para que nós podemos aprender. Jó nos ensina com a sua perseverança a não desesperar,
diante meia situações, tribulações, em meio desespero, confiar em Deus. Em meias percas, Jó ainda manteve a sua confiança em Deus, a sua perseverança. Jó sofreu uma perca financeira. Jó era um homem rico. Jó era um homem de muitas coisas em sua vida. Como que não é bom viver uma vida boa? Ter uma vida tudo bom? É fácil demais adorar a Deus enquanto tá tudo bem, abençoar uma pessoa enquanto tá tudo bem. Mais difícil é quando está tudo desmoronando. Quando tá tudo sem sentido. E às vezes você tá aí pensando, o que eu tô vivendo não tem solução. Acabou. A palavra que eu tenho para você hoje está lá em Jó 42. A palavra do Senhor nos diz, pois bem eu sei que tudo pode. Não tem situação que você esteja vivendo que ele não pode entrar com solução. Tudo acontece na nossa vida é pro bem comparecer do nosso bem. Hoje nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, mas amanhã depois nós entenderá que aquilo era necessário, era preciso que acontecesse em nossa vida, porque Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe aonde nós precisamos melhorar, Deus sabe aonde nós precisamos chegar, Ele sabe até onde nós conseguimos suportar. Então é por isso que nós precisamos confiar nele e crer nele de todo o nosso coração. Nós não podemos desistir diante de qualquer situação. Jó era observado por Deus e pelo Satanás. Às vezes nós achamos que porque nós estamos seguindo Jesus, nós vamos ser isentas das tribulações. Não, a palavra do Senhor nos diz, no mundo terás aflições, mas o Senhor nos prometeu, nos garantiu a presença dele com nós todos os dias. Por mais que nós estamos vivendo por um momento difícil, a presença do Senhor é estar conosco. Nós só precisamos confiar e ter fé, perseverança que dias melhores virão. Que o Senhor vai agir ao nosso favor. Que por mais difícil que esteja, ainda está no controle da mão dele. Às vezes nós temos um problema na nossa vida financeira e nós já queremos, nós já desesperamos, nós já choramos. Eu aprendi uma coisa, não devemos chorar, não devemos desesperar diante de uma coisa que o dinheiro possa resolver. Se o dinheiro pode resolver, não tem por que nós desesperar. Tem o porquê nós termos fé para acreditar que Deus vai nos dar sabedoria, discernimento para resolver aquela situação. Jó teve uma perca em sua vida também muito grande, que foi os teus filhos. Os seus filhos morreram. Imagina, você tem 3, 4 filhos, tudo morre de uma vez. Não é fácil, irmãos. Não é fácil para uma mãe perder um filho. Não é fácil. Não foi fácil para Jó também. Não é fácil para um pai também perder um filho. Mas mesmo assim, Jó perdeu os seus filhos e ainda o adorou. O ainda esteve na presença de Deus. E às vezes nós temos perca na nossa vida que nós se perdemos. Que nós deixamos a tristeza, aquele luto acabar com nós. Nós não temos fé que o nosso Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. E se isso aconteceu, é porque foi da vontade dele. Mas que um dia, lá na eternidade, nós iremos encontrar com aquela pessoa que nós perdeu. Que ela está no braço do Pai. Melhor lugar do que onde eu e você está. O Senhor, Jó, em meias tantas coisas que havia perdendo. Jó perdeu o seu casamento. Sua mulher olha para Jó e diz: Jó, viu o que teu Deus fez? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
Jó perdeu tudo. Jó perdeu amigos que estavam ali só para te apontar, para falar que Jó tinha pecados ocultos. Quantos de nós, às vezes, temos pessoas do nosso lado só para nos apontar, para nos estabelecer, nos desmotivar, nos fazer desistir dos nossos sonhos? Deus está falando que é para nós prosperar, seguir em frente, mas tem pessoas falando, não, isso é difícil, você não vai conseguir, querendo nos desanimar. Jó também passou por isso, mas não perdeu a fé, não perdeu essa convicção que Deus era o seu Redentor e Ele era vivo. Jó perdeu sua saúde, várias feridas, lepra, machucado que fedia a metros de distância, as pessoas sentiam. Olha a vida de Jó. Imagina, nós passamos por tantos esses problemas, tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Imagina, às vezes nós não teríamos fé, perseverança, esperança que Deus ainda pode agir. Todos de nós passamos por problemas no casamento, por problemas financeiros, por problemas com filhos, por problemas com saúde, com amigos. Todos nós. Jó também passou. Mas nem por isso Jó desistiu. Jó persistiu, Jó teve fé. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. E disse, eu saí nu do ventre de minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Jó aqui diz, se Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. Assim também tem que ser eu e você. Se Deus nos deu, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se Deus nos tirou, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter fé e esperança. Nós não podemos deixar que as tribulações nos tira da presença de Deus. Tira a nossa esperança, tira a nossa fé. Aqui na história de Jó, nos mostra no primeiro capítulo o começo das tribulações de Jó. A vida que Jó tinha e quando tudo começou. Lá no segundo capítulo mostra a atitude de Jó. Diante essas aprovações, o seu comportamento. E lá no versículo 42 nos mostra o cumprimento do processo. Mostra o meio ali das lutas, das tempestades que o Jó passou. Mostra ali que Jó prevaleceu. Jó foi estimulado. Jó foi aprovado. Jó teve um comportamento. Mas depois ali mostrou a consequência do seu comportamento. Ali começa a mostrar as suas vitórias. Ali começa a mostrar o que Deus tinha para a sua vida. Todo o comportamento nosso diante de uma aprovação. Primeiro vem as aprovações, depois mostra o nosso comportamento e depois mostra as nossas atitudes. Mostra as consequências das nossas atitudes. E é assim que é na nossa vida. Diante de uma tribulação, nós precisamos ter fé, persistir. Mostrar para o Senhor qual é o nosso comportamento diante da aprovação que nós estamos passando na nossa vida. Mostrar para Deus que Ele é a solução dos nossos problemas, que nós não podemos nada. Qual é o seu comportamento diante das suas lutas, das suas tribulações? O que abençoa uma pessoa, que faz a diferença na vida, não são as suas dúvidas, mas é quem aquela pessoa sabe que está com Ele. Qual é as convicções que a gente tem nas nossas tribulações, nas nossas certezas? Qual é a certeza e convicções que você tem? Jó tinha uma convicção e uma certeza que o Redentor dele vive e que ele se levantará sobre a terra. Jó sabia, Jó tinha plena convicção que o Senhor era vivo e Ele ia agir ao seu favor. E às vezes o que falta em nós somos isso, convicções, certeza de quem é Deus na nossa vida. Às vezes nós
por causa da opressão, por causa da dificuldade, nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. Nós esquecemos que tudo Ele pode, que maior que seja a tribulação, tudo Ele pode, não tem nada que Ele não possa fazer na nossa vida. Jó está perdendo tudo, mas Jó está mantendo equilibrado. Porque quando as notícias são maus, nós perdemos o equilíbrio. Nós perdemos o equilíbrio, nós queremos desistir, nós não temos mais alegria para continuar, porque nós estamos firmadas nas nossas expectativas. E nós não podemos ficar firmadas nas nossas expectativas, nós temos que estar firmadas na expectativa de Deus. Por isso que Jó não perdeu a fé, porque ele não estava firmado nas coisas que ele tinha. Ele não estava firmado na sua vida financeira, ele não estava firmado nos seus filhos, no seu casamento. Ele estava firmado em Deus. Ele não adorava a Deus pelas coisas que ele tinha. Ele adorava a Deus pelas coisas que Deus é na sua vida. Jó sabia o que Deus é na sua vida. E é isso que eu e você precisamos saber, quem é Deus na nossa vida. Ele é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, diante de qualquer situação ou não. Ou nós só adoramos ao Senhor porque nós estamos recebendo bênção de Deus, porque Deus está nos favorecendo, Deus está cuidando, Deus está zelando. Mas quando Deus deixar nós passar por aprovação, por tribulação, quando Deus quer moldar nós ali, capacitar nós em algo, nós vamos adorar? Nós sabemos, nós temos a convicção quem é Deus na nossa vida? Nós temos isso? Eu sei que não é fácil uma mãe, um pai, velar um filho num caixão. É difícil até de acreditar que fé é essa, que perseverança que ele teve. Mas Jó ainda teve fé, teve esperança. E às vezes quando nós sofremos perdas, nós não temos mais fé, nós não temos mais esperança que Deus ainda vai agir ao nosso favor. Nós não entendemos o propósito daquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos entender que às vezes tudo que acontece na nossa vida é pro bem da nossa vida, é lá na frente. Tem certos momentos da nossa vida que não é mais para entender, mas sim para confiar. Não é, a gente não tem que querer entender, a gente tem que só confiar, saber que Ele é o nosso Redentor, que Ele está no controle, que por mais difícil que esteja, se Ele estiver conosco, nós vamos vencer. Nós temos que melhorar a nossa vida, adorar a Deus em momentos difíceis, em momentos de aprovação, saber que quem Ele é, que Ele vai agir. Uma hora Ele vai agir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não devemos desacreditar na palavra de Deus. Devemos sempre crer na promessa que Ele tem para a nossa vida. Porque Ele não mente. Ele não é nós. Jó que nos mostra como a tua fé, como a tua perseverança, como a tua esperança em Deus valeu a pena. Porque Deus honrou Jó. Deus honrou a sua fé. Deus refez a vida de Jó. Deus honrou a tua fé. Jó, lá no capítulo 42, 50 diz, Jó diz, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Jó tinha conhecido Deus só de ouvir falar. Mas agora ele viu a mão de Deus sobre a sua vida. Quantas de nós só ouviu falar de Deus pela boca dos outros, milagre só na boca dos outros, só na vida do outro e não na nossa vida, porque nós não temos fé para crer no milagre que vai acontecer na nossa vida. Precisamos ter um relacionamento de Deus não só de ouvir falar dele, não, mas pela relação que nós temos dele, por saber quem ele é na nossa vida. A nossa fé tem que ser porque nós cremos quem Ele é, sem ver se Ele vai fazer ou não, mas nós cremos. Nós sabemos quem Ele é em nossa vida. Nós precisamos, irmãs, confiar em Deus plenamente. Jó aqui nos mostra.
Jó aqui nos mostra como a sua convicção, como a sua certeza que o seu Redentor era vivo e ele ia agir ao favor da sua vida. Jó sabia que por mais que ele passasse pelas lutas, ele tinha certeza da redenção de vida. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Olha que fé é essa, que perseverança que nos ensina a não desanimar, a não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que por mais não está acontecendo naquela hora, mas vai acontecer, porque Ele está conosco. Deus é Deus. E Jó acreditava que Deus ia agir ao seu favor. Nós precisamos acreditar que Deus é Deus, Deus é o nosso Redentor, Deus é um Deus vivo, Deus é o suficiente, é tudo que nós precisamos. Jó sabia que o que ele precisava era Deus, e Deus estava ali com ele, por mais que ele estava tendo percas que acabava com você, que te destruía por dentro, o seu emocional, mas Deus é o Deus da cura da sua cura interna, da sua cura externa. Deus restaura, Deus faz tudo novo. Você só precisa ter a certeza que Ele é o seu Redentor e que Ele vai te dar a vitória. Então seja como Jó, tenha perseverança. Passe pelas lutas dando glória a Deus, não desista. Eu sei que por mais que o momento esteja crítico, mas Deus é Deus e Ele se revelará para você como Ele se revelou para Jó. Mantém firmes, irmãs. Não deixe que essa situação que você está passando seja o seu fim. Não desanime, não desacredita. A Bíblia diz que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jó, por mais que estava ali, desacreditado, mas Jó se manteve de pé, adorando o Senhor, tendo fé, crendo. Mesmo quando você estiver desacreditado, achando que não vai acontecer, mantenha-se firme na sua fé. Tenha perseverança no seu Deus, o Deus que você serve é um Deus vivo, um Deus de justiça, um Deus de amor. Vocês precisam acreditar. Deus está vivo entre nós. Deus não está morto. Alegra-se, tenha fé, persevere, espere. Porque o Senhor está com você, Ele está dentro de você, Ele está na sua vida. E por fim, Jó ele disse: Ele se levantará sobre a terra. Jó ele sabia que Deus ia se levantar ao seu favor. Jó sabia que Deus ia levantar o favor da sua vida. Se na sua vida tem várias pessoas dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, lembra que Deus vai levantar o favor da sua vida. Tenha convicção, tenha certeza de quem está com você. A sua expectativa não tem que estar nas pessoas, mas sim em Deus, porque é Ele que vai fazer algo por você. Quando tudo dizer que não, que está sem caminho, que não tem uma saída, Deus se levantará e vai agir ao seu favor. Porque Deus, o Deus que você serve é um Deus vivo e Ele está contigo, Ele é o seu Redentor. Então não desista, persista na sua fé, nas coisas que Ele tem para você. Deus começou a restaurar a vida de Jó. E quando Deus começa a restaurar, Deus vai curando. Deus começou curando as feridas que tinha dentro do coração de Jó, que foi as percas da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, das coisas que ele tinha, porque isso era uma ferida que tinha dentro de Jó. Mas Deus, Ele é especialista para curar. Às vezes você está achando que não tem como, mas tem. Deus é especialista em curar feridas dentro da gente. Deus veio curando a lepra que Jó tinha, as suas feridas sobre o teu corpo. Eu declaro que Deus vai entrar agindo sobre a sua história. Deus vai restaurar você, Deus vai restaurar a sua vida.
Às vezes Deus permite que nós passemos por alguma coisa para que podemos ser restaurados, novos. Nós estamos na mão do olheiro, e ele quebra o barro. Quando o vaso não está bom, ele refaz totalmente o vaso, porque é o olheiro que sabe o valor daquele vaso, é o olheiro que sabe quanto vale aquele vaso, e é Deus que sabe o seu valor. Deus vai te restaurar, Deus vai te devolver tudo aquilo que você perdeu. Tenha fé. Jó dizia que por mais que aquela provação ali consumia, ele ainda continuaria crendo na palavra de Deus. Por mais que ele ainda morreria naquela luta, Jó ainda ia continuar na palavra de Deus. Por mais que Deus matasse ele ali naquela provação, ele ainda continuaria confiando em seu Deus. Por mais que você perde a sua fé, por mais que você fala que é o fim, por mais que você chega no fim do poço, continua confiando em Deus. Continua confiando no seu Redentor, que ele vive e ele vai se levantar ao seu favor. Isso é muito forte. Jó estava disposto a confiar em Deus, mesmo se ele morresse ali, naquela situação. Jó ainda estava disposto a não tirar o olho de Jesus, o foco que era Deus. Por mais que você ache que você vai morrer, por mais que você ache que não vai dar conta, que é seu fim, não tira o foco. Não tire os seus olhos do foco, que é Jesus Cristo. Tenha esperança, tenha perseverança, tenha fé que Ele está contigo, que você vai vencer diante de qualquer situação. Não desista de orar. Eu tô orando, mas não tá acontecendo. Eu tô orando, mas meu marido não muda. Eu tô orando, mas meu filho não muda. Eu tô orando, mas minha vida financeira, ela não muda. Continua, persevera, porque as suas orações não vai ser em vão. E quando você não tiver força para orar, Deus receberá suas lágrimas. Deus está com você do seu lado, vendo aí a sua luta, a sua insistência. Não desista. Persevere, porque Deus... Olha a vida de Jó. Jó perdeu família, Jó perdeu vida financeira, Jó perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu amigos, mas Jó perseverou, Jó continuou. Jó teve perseverança, teve esperança em Cristo Jesus. Ele sabia quem era o teu Deus. Ele sabia que o seu Redentor era vivo. E que ele ia se levantar sobre a terra, que ele ia agir sobre a sua vida, a favor da sua vida. Não desista, não volta atrás, permaneça, não retrocede. Jó nos ensina a perseverar e mesmo em desespero. Jó confiou em Deus, Jó permaneceu, Jó foi fiel. Mesmo perdendo tudo, Jó permaneceu ali na presença do Senhor. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a presença do Pai. Jó não perdeu aquilo que ele sabia que Deus tinha com ele. A Bíblia diz que a perseverança melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé e traz recompensa. Lá em Tiago 1 nos diz isso. Olha que palavra. A perseverança melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa que Deus tem preparado. Deus recompensará a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança. Deus recompensou Jó. Deus restaurou a sua saúde. Deus curou Jó. Deus restaurou sua vida. Deus fez Jó novo, para que Deus pudesse devolver tudo novo. Deus não devolveu aquilo que ele perdeu, mas ele devolveu tudo novo. Deus devolveu a alegria. Deus devolveu a saúde. Deus devolveu a família. Deus deu a ele tudo novo. Mas ele só recebeu isso porque ele teve fé. Ele teve perseverança. E Deus tem uma recompensa para mim e para você se nós não desistirmos. Se nós mantemos firme na fé, na perseverança. Sabendo que Ele é o nosso Redentor e que Ele vai agir ao nosso favor. Deus agiu a favor de Jó. Deus honrou a fé de Jó, a perseverança de Jó. Restaurou abundantemente.
devolvendo tudo. Tudo que ele perdeu, Deus devolveu ele novo. E Jó foi restaurado. Assim, Jó nos ensina que mesmo em momentos mais sombrios da nossa vida, precisamos manter a fé e a confiança, a perseverança em Deus. Porque Deus é o nosso maior tesouro. E também a perseverança é a que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades, pelas tribulações. É a nossa perseverança que nos impede de ser destruído. Tenha perseverança. Tenha esperança, por mais que a sua realidade te mostre que não tem jeito mais. Confie em Deus. Tenha perseverança. Confie que Ele é o seu Redentor e Ele vai agir ao seu favor. E que tudo Ele pode. Não tem nada nessa vida que Ele não pode. Tenha a fé que Jó teve. Tenha perseverança. Tenha esperança. Que por mais difícil que esteja, você já é mais do que uma vencedora em Cristo Jesus. Amém? Pai, a Tua palavra foi ministrada nesse momento. O Senhor, Pai, que vela pela Tua palavra. Senhor, ministra em nosso coração. Aumenta a nossa fé, a nossa perseverança, Pai, a nossa esperança em Ti. Mesmo quando nós estivermos cansadas, demotivadas, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Redentor e que o Senhor vai se levantar sobre a terra, se levantará ao nosso favor. Pai, eu não sei quais situações que as suas filhas estão passando, mas eu creio que nada para Tu é impossível, que nada vai impedir o que o Senhor tem para a vida delas. Senhor, ministra no coração na vida dessas mulheres, para que elas possam entender que por mais difícil que esteja, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E que nada vai impedir que o Senhor cumpra na vida delas o que o Senhor tem para elas, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perseverança, Senhor, pois nós sabemos quem é Tu, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor habita entre nós, Pai. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, visita cada mulher nesse momento, Pai, e mostra para ela que o Senhor está com ela. Senhor, não deixa que ela desista, que ela vai vencer, que o Senhor vai honrar a Tua fé e que ela vai ainda chegar à sua vitória, em nome de Jesus.